como é que se constrói a maior força musical do planeta? Tipo, se a primeira imagem que vem à mente de quem nos ouve envolve, sei lá, dezenas de executivos em salas de reunião luxuosas, Uhum. desenhando campanhas milionárias, né, com aquela estratégia global com precisão militar. Olha, a realidade vai chocar bastante. Nossa, com certeza. É o exato oposto do que o mercado corporativo prega hoje em dia. Exato. Em 1975, a fórmula do sucesso exigiu uma matemática bem menos requintada, digamos assim. O ingrediente principal foi uma câmara de isolamento geográfico, que era a Austrália. Ilhados lá no hemisfério sul, né? Pois é, isso combinado com 3 acordes básicos e um vocalista que soava como se estivesse disposto a acelerar um carro contra um muro de concreto a qualquer momento, sem nem piscar. É muito louco pensar nisso. E o que a gente vai destrinchar nesta nossa análise minuciosa hoje é justamente a engenharia brutal por trás desse aparente caos. E bota caos nisso. Sim, como uma banda operando completamente às margens da indústria, rejeitou absolutamente todas as tendências complexas daquela época, eles forjaram um som tão primitivo, tão potente, que acabou engolindo o globo de forma irreversível. Uhum. E tudo graças a uma adaptação logística brilhante que rolou um ano depois. Então, nosso foco aqui é a gênese do AC/DC e o impacto sísmico das decisões na era do álbum High Voltage. Perfeito. E bom, só para alinhar as expectativas com a nossa audiência, a nossa missão aqui não é fazer uma leitura enciclopédica, sabe? Ou só repassar uma linha do tempo chata. Claro que não. A ideia é entender a mecânica da coisa toda. Isso. Vamos desempacotar isso. Focar em como a extrema economia de notas, a colisão dessa base com aquele carisma quase marginal no palco e, por fim, um experimento de mercado totalmente impensável para os anos 70 criaram essa fundação inabalável. Para compreender a magnitude do império que eles construíram, a gente precisa descer os porões, né? Examinar a matéria-prima original. Exatamente. E para isso, a gente tem que olhar primeiro para a paisagem sonora de 1975. O que é vital, né? O contexto histórico aqui é tudo para entender o tamanho dessa revolução. Com certeza. Porque, veja bem, na metade daquela década, o rock clássico estava passando por uma fase de inchaço extremo. Era a era de ouro do rock progressivo, daquele experimentalismo infinito de estúdio, sabe? Nossa, sim, músicas de 20 minutos ocupando um lado inteiro do disco. Exato. O topo das paradas era só isso. Dezenas de sintetizadores, bandas gravando com orquestras sinfônicas inteiras e as letras. Todas focadas em fantasia, misticismo, tinham uma adoração absurda pela complexidade técnica. Tudo muito pomposo, né? Uhum, muito. E aí, no meio de toda essa opulência, o Angus e o Malcolm Young tomam uma decisão drástica: ir na direção diametralmente oposta. Eles simplesmente limparam a mesa, né? Tiraram todo esse excesso. Decidiram fundar a arquitetura sonora deles em riffs rápidos, crus, pesados e, tipo, absurdamente simples. O que assusta muita gente. Sim, e eu acho que rola um grande mal-entendido sobre a simplicidade na arte. Porque muitas pessoas presumem que por algo não exigir uma destreza de virtuoso, é fácil de fazer. O famoso eu faria isso de olhos fechados. Exato. Mas na prática, vamos desempacotar isso com uma analogia. Pensa num prato clássico, minimalista, tipo uma autêntica pizza marguerita. Boa. Massa, tomate, mussarela e manjericão. Isso, só 4 ingredientes. Quando você tem uma receita super complexa, cheia de temperos, é muito fácil mascarar um erro, sabe? Com certeza, o molho esconde tudo. Pois é. Mas com a marguerita não tem onde se esconder. Se o tomate estiver ácido demais ou o forno um pouquinho desregulado, o prato está sumariamente arruinado. Tudo tem que ser executado com uma perfeição crua para funcionar. E a lógica com a estrutura musical despojada que os irmãos Young criaram é rigorosamente idêntica. Sem os ornamentos, a execução se torna o único foco. Uhum. Não tem teclado para preencher o fundo. Nenhum. Uma fração de segundo fora do andamento e a eletricidade da música simplesmente se dissipa no ar. Foi essa energia constante que definiu o hard rock dos anos seguintes, sabe? É uma linha de montagem que não admite falhas. Mas tem um elemento técnico nesse som cru que me fascina demais.
Porque um riff, por mais distorcido que seja, não soa pesado só porque o volume do amplificador está no máximo. Não mesmo. Tem muito mais a ver com o que não é tocado. Isso tem essa relação profunda com a ausência de som. Eu queria muito que você falasse sobre isso porque é genial. Ah, esse é um dos conceitos psicoacústicos mais interessantes que a gente pode explorar. O verdadeiro peso ali não está só no acorde, está no silêncio milimétrico deixado entre um ataque às cordas e outro. Caramba. É pura manipulação no espaço vazio. Quando Malcolm Young ataca as cordas de forma bem agressiva e de repente ele silencia o instrumento com a palma da mão, aquele famoso palm muting, ele cria um vácuo. Uma tensão, né? Exato. O cérebro humano preenche esse silêncio com uma antecipação violenta. Então, quando a próxima batida de bateria finalmente quebra esse vácuo, o impacto percebido é multiplicado. É exponencial. É quase como se eles sugassem todo o ar da sala por um milissegundo e aí soltassem a respiração de uma vez só, como um soco. Perfeito. Essa é a sensação física da música deles. E rejeitando a complexidade para abraçar esse ritmo de repetição quase hipnótico, eles criaram um motor perfeito, né? Um código-fonte, praticamente, que serviu de cartilha para todo o hard rock depois. Só que tem um ponto aí. Ter esse motor é ótimo, mas ter uma máquina tão inflexível gera um problema enorme, não gera? Com certeza, porque a estrutura instrumental deles era rígida, pesada. A bateria e o baixo não cediam 1 milímetro de espaço. Não tinha floreio emocional. Uhum. Um vocalista de rock convencional estaria em apuros ali. A maioria precisava que a banda acompanhasse a voz. Mas tentar cantar afinadinho em cima daquela parede de som seria inútil. A voz seria engunida. O cara tinha que lutar contra os instrumentos. Exatamente. Lutar para sobreviver em cima daquele som. O que nos leva direto para o epicentro dessa atitude toda, né? Porque a estrutura era rock clássico, sim, riff simples. Mas eu te pergunto, a verdadeira agressividade que definiu o AC/DC, ela não vinha da guitarra, certo? Ela vinha inteiramente da postura e da voz do Bon Scott. Olha, o que é fascinante aqui é exatamente essa mistura. Você tocou no ponto-chave. Porque, tipo, o carisma dele transformou um som que poderia ser só nostálgico numa coisa muito perigosa. Sim, a fricção entre esses dois polos é o grande pulo do gato das nossas fontes. Os irmãos Young eram estoicos, firmes, matemáticos naquele andamento. E aí chega o Bon Scott e injeta o puro caos boêmio na equação. A urgência das ruas. Isso. A entrega dele é que traz atitude agressiva. Se a gente escuta faixas como It's a Long Way to the Top ou a própria High Voltage, a química fica escancarada. Os instrumentos dão a base, mas a voz esganiçada e nasalada dele é o que corta o som. E a base musical ali tem um embalo até familiar, né? Um ritmo que animaria qualquer festa. Mas aí entra a interpretação quase sarcástica dele. Parece alguém que jogou uma chave inglesa no meio de uma engrenagem industrial. É a melhor descrição possível. Ele cantava sobre o que vivia, não ter dinheiro, o cansaço da vida na estrada, as brigas, não tinha poesia elitista nenhum ali. Era a base da pirâmide mesmo. A agressividade dependia dos dois trabalhando em atrito. A banda era bigorna, imóvel e sólida. O Bon Scott era o martelo. Que imagem sensacional. E sem a bigorna, o martelo só bate no ar, né? Exato. E sem o martelo, a bigorna são um pedaço de metal inerte. Essa simbiose era letal e irresistível. O público sacou na hora que aquilo era genuíno. Muito genuíno. Bom, então a gente tem essa fórmula letal resolvida lá em 1975, os riffs crus usando a matemática do silêncio, a performance caótica do Bon Scott, tudo isso engarrafado num disco de estreia chamado High Voltage. O primeiro High Voltage, vale ressaltar. Exato, o primeiro. Porque o problema criativo estava resolvido, mas aí rolou um gargalo logístico bizarro. Porque a Austrália, nos anos 70, era tipo o fim do mundo para a indústria fonográfica, né? Los Angeles, que eram as verdadeiras máquinas de dinheiro. E como é que se exporta essa energia de uma ilha isolada para o resto do planeta? A estratégia que eles usaram é fascinante. Porque, para mim, lembra muito o desenvolvimento de tecnologia moderna. Como assim? Fiquei curiosa. Pensa num aplicativo de ponta do Vale do Silício hoje. Se eles desenvolvem algo super disruptivo, eles quase nunca ativam os servidores para o planeta inteiro na versão 1.0, certo? Ah, o risco seria incalculável. Os servidores iam cair na hora. Exatamente. O que eles fazem? Um beta teste. Eles escolhem um mercado menor, bem controlado, disponibilizam o produto lá e observam.
testam tudo, veem onde trava, refinam a interface. Toda a movimentação do AC/DC na Austrália em 75 me soou como o beta-teste mais barulhento e agressivo da história. Olha, se conectarmos isso ao panorama geral, eu adoro essa conexão. Mas tem uma ressalva crucial de contexto. Qual? Na tecnologia, o beta-teste é um ambiente seguro. Na indústria musical dos anos 70, ficar restrito ao mercado periférico por mais de um ano não era um laboratório planejado. Era, na maioria das vezes, uma sentença de morte. Caramba, é verdade. Você ficava esquecido lá. Ninguém queria tratar o próprio país como balão de ensaio, mas o pragmatismo da decisão deles para 1976 foi brutal. O álbum que chegou ao mercado internacional com o nome High Voltage não era o mesmo disco. Nem de longe. Eles podiam só ter exportado a matriz original, né? Mas a decisão foi muito mais calculista. Para esse lançamento global, eles pegaram o material e agiram como cirurgiões. Impiedosos. Total. Eles compilaram os melhores momentos, as faixas mais afiadas, não de um, mas de 2 discos que já tinham rodado no mercado local. Eles criaram uma espécie de super produto, né? Um greatest hits disfarçado de álbum de estreia. E aí sim empacotaram tudo e jogaram no mercado mundial. A gente precisa dimensionar o choque que isso causou na Europa e nos Estados Unidos. O padrão da época era que um álbum de estreia sempre fosse regular. Tinha lá 2 singles bons e um monte de música mediana só para encher o vinil. Aquelas faixas que a gente sempre pula. Isso, o famoso filler. Mas o que o resto do mundo recebeu do AC/DC como estreia foi um bombardeio absurdo, uma seleção implacável que já tinha passado pelo teste de fogo das estradas australianas. Não tinha gordura nenhuma. Era soco atrás de soco sem espaço para respirar. Exato. As músicas mais fracas da fase de testes nem viram a luz do dia internacionalmente naquele momento. Isso garantiu que eles chegassem na indústria esbanjando a confiança de veteranos, mas com um rótulo de novidade. Eles usaram a tirania da distância a favor deles. Transformaram um continente inteiro num grande laboratório de refino, né? É, exato. E isso torna a ascensão deles muito mais rica que o clichê do sucesso da noite pro dia. Com certeza. Não tem nada de sorte aí. Para amarrar bem a nossa conversa, a gente viu essa jornada vibrante. Começou com a rebelião contra a opulência dos anos 70, com os irmãos Young apostando na matemática do silêncio e em riffs incrivelmente simples, Uma fundação inabalável. que encontrou seu tempero perfeito na atitude perigosa e rasgada do Bon Scott no microfone. Ele trouxe a urgência das ruas para dentro do estúdio. Exato. Uma força irrefreável que passou por esse teste insano. Ilhada na Austrália por 1 ano, até que essa coletânea disfarçada apresentou a banda ao planeta. E vale muito lembrar que, segundo nossas fontes, toda essa infraestrutura de 1975 e 76 é o que abriu caminho para os clássicos absolutos que vieram depois. Discos que moldaram a cultura pop. Sim, obras gigantes como Highway to Hell e Back in Black. O sucesso comercial posterior só sobreviveu às tragédias porque a base foi testada exaustivamente lá atrás. A alta voltagem original sustentou tudo. Uma base testada no nível do solo para arranhar os céus logo em seguida. E isso me leva a uma reflexão que eu queria deixar para quem nos acompanha, para a nossa audiência refletir quando a reprodução parar. Uma excelente ideia. Porque isso levanta uma questão curiosa sobre as nossas primeiras impressões. Quantas das grandes estrelas globais que a gente reverencia hoje, de forma absoluta, não importa se é na tecnologia, na arte ou na música, não são, na verdade, os primeiros passos de um artista? Aquele mito do gênio instantâneo, né? Isso. Quantas delas não são, na realidade, o resultado super refinado de anos de testes microscópicos, falhas em palcos locais, invisíveis testemunhados por plateias que o resto do mundo nunca chegou a ver? Fica aí a provocação para o restante do dia de vocês. É um pensamento instigante. Faz a gente valorizar ainda mais o processo. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez pela companhia constante de quem nos ouve nesta exploração. Foi fascinante. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Até o nosso próximo mergulho aprofundado. Um abraço.